Muito abaixo do céu estrelado. Conteúdo patrocinado. Há muito tempo, a vida floresceu na Terra. As árvores transformaram-se em florestas magníficas, os animais vagavam livremente e muitas raças, começando com os Innetvit, encontraram seus próprios modos de vida. Essa prosperidade foi repentinamente quebrada pelo que mais tarde seria chamado de 17 bestas. Eles apareceram sabe-se lá de onde e simplesmente devastaram toda e qualquer forma de vida na Terra. O Innetvit caiu, junto com os dragões, moleianos e elfos. Apenas os poucos que conseguiram escapar para o céu mal conseguiram sobreviver. Desde então, mais de 500 anos se passaram. O único mundo que resta aos sobreviventes, Regul Aire, ainda não afundou. Com as cristalizações de esperança deixadas pelos Innetvit, os Kalions, eles continuam a se defender desesperadamente das repetidas invasões das bestas, jogando fora as vidas efêmeras das meninas a cada vez. O interminável estrondo do reator mágico em chamas sacudiu continuamente os quartos inferiores da aeronave. Isso definitivamente é ruim para minha saúde, pensou Noft enquanto se afastava da janela. Além do vidro havia apenas escuridão pura e o reflexo de uma criança olhando para trás com uma expressão mal-humorada. Tal competição de encarar proporcionou pouco entretenimento. Ah, droga! Estou entediado. Estou vaiado. Ela jogou as costas na cama espartana e agitou as pernas no ar. Claro, ela sabia que ter um ataque não mudaria nada, mas seu corpo ansiava por se mover. O dirigível em que ela viajava, o dirigível de levantamento terrestre Saxifraga, pairava a uma altitude de cerca de 50 malomel acima da superfície. Sua altura foi suficiente para proteger contra ataques das bestas, que não podem voar sozinhas. Mas às vezes, a segurança pode levar ao tédio. Achei que a Terra deveria estar transbordando de romance e aventura. Onde estão as princesas do Falcão cercadas por 100 feras esperando que um príncipe venha salvá-las? Por que não encontro muitos tesouros quando desenterro essa areia cinzenta estúpida? Onde estão todos os fantasmas dos reis bandidos mortos? Onde estão as feras? Noft, cale a boca. Uma voz calma a repreendeu. Virando a cabeça, Noft avistou Lantouk sentado na cama ao lado dela, lendo algum tipo de livro. O que é aquilo? Foi desenterrado ontem. Achei que poderia ser útil para matar o tempo, então peguei emprestado secretamente do depósito. Lantouk sempre parecia um pouco chateado. Além disso, ela às vezes usava palavras não tão bonitas. Como resultado, ela era temida e odiada por todos os pequenos do armazém, mas, e bem, se você passasse algum tempo com ela, ela não era tão ruim assim. Noft não chegaria ao ponto de dizer que ela era uma boa pessoa, mas Lantouk provavelmente pensava o mesmo de Noft. Então é um livro antigo. Você consegue ler essas coisas? Noft passou os braços em volta de Lantouk por trás e espiou por cima do ombro. Como esperado, era um livro. A cor havia desbotado um pouco, mas a forma ainda estava praticamente intacta. Não mostrou sinais de desmoronar. Deve ter estado em algum estado de sorte para ser preservado tão bem. Quanto ao conteúdo, é claro que tudo o que Noft conseguia ver eram símbolos sem sentido alinhados nas páginas. Milímetro, eu só entendo algumas palavras, respondeu Lantouk enquanto pegava um biscoito. No entanto, não o suficiente para compreender com precisão o conteúdo real. Eu apenas tento juntar as palavras e usar minha imaginação para adivinhar o significado. É como um quebra-cabeça para passar o tempo. Ela parecia um pouco mais irritada do que o normal com o objeto pesado apoiado em suas costas. Ah! É sobre o que? Conteúdo patrocinado. Eu disse que estou apenas supondo. Ok, então me diga seu palpite. Abrir as asas da imaginação e decifrar registros antigos traz uma sensação de aventura. Lantouk suspirou e fez uma careta que Noft conhecia bem. Era o fato que significava que ela concordaria pacientemente com o egoísmo de Noft, apesar de reclamar disso. O Innetvit não deveria ter surgido. A criação deles foi o primeiro e maior erro dos visitantes. Eu te disse, esse é apenas o meu palpite depois de olhar para isso. Com base na introdução, a primeira parte provavelmente é algo sobre isso.
Então se esse livro foi encontrado nas ruínas de Imnetvit, significa que alguns deles reconheceram que eram maus? Sim, mas aparentemente essa crença foi tratada como tabu e perigosa entre os Imnetvit na época. Para comparar com o atual Reguaire, pode ter sido algo como a crença da ascensão. A crença da ascensão. Noft já tinha ouvido falar disso antes. Os seus proponentes acreditam que Reguaire não é mais do que um ponto de trânsito, e que a vida deverá um dia separar-se ainda mais da Terra contaminada e ascender às estrelas acima ou algo parecido. É claro que apenas acreditar nisso não faz mal a ninguém, mas alguns radicais roubaram ou modificaram ilegalmente aeronaves, por isso, em muitas ilhas flutuantes, a crença é desaprovada. E então, os dedos delgados de Lantouk deslizaram pelas páginas. Os humanos, não, as bestas foram libertadas e a verdade cinzenta encheu o mundo? Ah! Noft se inclinou para a frente entusiasmado, o que também significou colocar mais peso nas costas de Lantouk. Noft, você é pesado. Está falando sobre como a Terra foi destruída pelas feras, certo? Legal, é como uma profecia. Eu me pergunto. O livro parece ter sido produzido em massa e parece ser um livro infantil ou um livro didático ou algo dessa natureza. Então talvez as bestas tenham sido feitas depois para se adequarem ao conteúdo deste livro. Eu vejo. Noft pegou um dos biscoitos que Lantouk segurava. Como simples rações do exército, definitivamente não poderiam ser chamadas de deliciosas, mas eram suficientes para satisfazer um estômago solitário. Conteúdo patrocinado. A mais, os 16 fragmentos cantam sobre a reimaginação do mundo verdadeiro e a salvação do fim, oceano e mãe, medo, dependência, coração completo, abertura, amanhecer? Noft parecia completamente confuso. Lantouk parecia estar listando palavras aleatórias que nem pareciam estar relacionadas, muito menos formar uma frase completa. O que aconteceu com essa sua imaginação? É realmente apenas uma série de palavras separadas. Não há nada para interpretar ou imaginar. Uma batida soou na porta. Franzindo a testa, Noft saiu de Lantouk e se aproximou. Eles eram convidados especiais nesta aeronave. Todos a bordo sabiam disso. Ninguém tentou falar com eles ou mesmo chegar perto deles, e claro, ninguém nunca visitou seu quarto. Uma exceção provavelmente significava que havia algum tipo de perigo extremo com o qual só eles poderiam lidar. No entanto, parecia calmo demais no navio para isso. Noft ouviu atentamente, mas não ouviu gritos ou artilharia, apenas o zumbido do reator mágico. Entre, não está trancado, disse ela cautelosamente ao visitante do outro lado da porta. A maçaneta girou. Esta é a sala de espera da escolta? Um homem Borgle apareceu na porta. Ele claramente favoreceu a durabilidade e a praticidade em detrimento da moda em suas roupas. Ele não era um soldado, pela falta de uniforme, mas também não parecia um comerciante. Quero falar com a escolta enviada para nos proteger das feras, são só vocês, jovens, aqui? Não sei quem você é, mas, por favor, vá embora, disse Lantouk com uma voz fria. Os membros da expedição estão proibidos de interagir conosco. Você não deveria ter conseguido nem chegar perto desta sala. O que os guardas estavam fazendo? A dívida deles comigo por causa dos jogos de cartas se acumulou ao longo dos anos. Acabei de perguntar a eles e eles olharam para o outro lado, disse o Borgle com um sorriso enquanto entrava na sala. Esqueci de me apresentar. Eu sou o Grick. Sou apenas um salvador comum, mas fui contratado por Orlandri para atuar como conselheiro nesta expedição. Eu nunca fiz esse tipo de coisa antes, mas simplesmente sigo o fluxo e então, quais são seus nomes? Você achou que íamos te contar? Além disso, nunca pedimos o seu. Noft dispensou o homem. Se você acabou de ser contratado para esta missão, então mais uma razão para não quebrar as regras da empresa. Lantouk seguiu o gesto de Noft. Quer dizer, eu só queria pelo menos cumprimentar as pessoas a quem estou prestes a confiar minha vida. Do que você está falando, velho? Noft olhou para ele com desconfiança. Os únicos que moram aqui somos nós dois.
Como você pode ver, somos duas garotinhas sem marcas. Parecemos guerreiros capazes de defender esta nave das terríveis feras? Bem, para ser honesto, ainda não acredito totalmente e realmente não quero acreditar, mas, e o Borg apontou para o pacote embrulhado encostado na parede. Ouvi falar de jovens empunhando armas escavadas. Leprechauns, não é? Como você sabe disso? Conteúdo patrocinado. Acontece que ouvi isso de um amigo outro dia. Além disso, a propósito, ainda não tenho idade para ser chamado de velho. Bem, você com certeza é muito mais velho que nós. Grick ainda não parecia convencido. De qualquer forma, trouxe uma coisinha para vocês. Achei que você não comia direito há algum tempo, estando na Terra e tudo. Aqui, é uma torta de carne que comprei em uma carroça no porto da Ilha 31 logo antes da partida. Ele colocou um pequeno pacote sobre a mesa. O olhar de Noft foi atraído involuntariamente para isso, sua boca começou a lacrimejar e seu estômago roncou alto. O velho estava certo. Desde que deixaram Reguaire, há pouco mais de um mês, para proteger esta expedição, só comiam rações como carne seca ou biscoitos, coisas que conservavam bem, não ocupavam muito espaço e também não tinham absolutamente nenhum sabor. Noft ansiava por uma refeição bem preparada. Se você vai ficar no chão por um tempo, precisa prestar atenção na comida. Bom senso para nós, salvadores. Parece que quem planejou esta expedição não entendeu isso. Pedi ao cozinheiro que colocasse algumas ervas fortes na torta para mantê-la fresca, mas seria melhor comê-la logo. Noft podia sentir a excitação em sua garganta. Mas ela não podia ceder aos seus desejos. Reunindo toda a sua força mental, ela desviou os olhos do pacote e olhou para o Borg. Você é engraçado. Você realmente acha que um suborno tão simples irá? Bem, então vamos comer. Lã. Noft voltou seus olhos meio chorosos e agora perplexos para sua amiga. O que você está fazendo? Não podemos aguentar. Tem um cheiro delicioso e tudo o que comemos no último mês foram biscoitos. Esta é uma tentação à qual não posso resistir. Eu sei, mas ainda assim. Os gostos de Borglis diferem bastante dos nossos, por isso, se não o comermos, ele será desperdiçado. Lantouk sorriu. Além disso, não temos muito o que fazer no momento, então uma pequena conversa não pode fazer mal, certo? Noft desistiu. Não importa o que ela dissesse agora, não faria diferença. Uma vez que Lantouk mostrasse aquele sorriso de vilão malvado, nada poderia fazê-la mudar de ideia. Cerca de meio ano atrás, ela até sobreviveu ao teimoso Kutori em uma discussão. Kutori. Um nome no qual Noft não queria pensar muito surgiu em sua cabeça. Alguma parte dentro dela começou a doer. Kutori era seu companheiro, seu veterano irritante, alguém com quem ela sempre poderia ter uma briga divertida e, finalmente, um membro da família que ela nunca mais veria. Enquanto Noft e Lantouk descansavam em terra firme, a data prevista havia passado. Um Temmer especialmente grande atacou as ilhas flutuantes, Kutori partiu para a batalha e depois o matou em troca de sua própria vida. Tudo de acordo com o plano. Esse era o trabalho deles como Leprechauns. Não havia nada a temer ou lamentar. Isso só fez Noft se sentir um pouco solitário, saber que quando eles terminassem a expedição e voltassem para casa, aquela garota barulhenta e irritante de cabelo azul não estaria mais lá. Conteúdo patrocinado. Não? Algo errado? Nada. Se você quiser comê-lo, vá em frente. Noft mais uma vez deitou-se na cama. Ela se afastou dos outros dois na sala, não querendo mostrar sua expressão atual. Estou comendo. Deixe metade para mim. Tudo bem. De qualquer forma, Grick, foi. Você foi chamado como conselheiro, então presumo que já seja um salvador há algum tempo? Isso mesmo. Acredito que sou relativamente experiente em comparação com a maioria. Então você já encontrou uma besta? Noft sentiu um arrepio na espinha ao ouvir essa palavra. Vamos ver, e Grick pressionou os dedos contra a testa enquanto vasculhava sua memória. Fui atacado por um segundo, terceiro e sexto.
Também vi o quinto e o 11º, mas apenas à distância. Tudo isso. Noft se sobressaltou e exclamou incrédulo. Suas lágrimas de alguma forma secaram e desapareceram. Só lutamos contra o sexto, o Teimerre. Bem, não é como se eu estivesse lutando contra eles de frente como vocês, jovens. Eu apenas corro e quase não consigo escapar com vida. Mas ainda assim, é justo dizer que você sabe muito mais sobre as feras do que nós. Lantouk retomou o comando após a breve interrupção de Noft. Eu não diria que sei tanto. Você tem algo a perguntar sobre as feras? Enquanto ela tirava a embalagem que envolvia a torta de carne, Lantouk começou sua pergunta em voz baixa. Sempre achei estranho. Já se passaram 500 anos desde que fomos expulsos desta terra. Desde então, vivemos com medo das 17 bestas. A história de Reguaire é essencialmente o registro de como de alguma forma continuamos a evitar as presas das bestas. Apesar disso, quase não sabemos nada sobre eles. Lá vai ela de novo, pensou Noft. Lantouk era inteligente, ou pelo menos mais inteligente que Noft. O que significava que ela estava mais acostumada com o ato de pensar e melhor em encontrar coisas adequadas para pensar. Isso também significava que às vezes ela não conseguia deixar de investigar as perguntas até encontrar uma resposta satisfatória. Na opinião de Noft, era melhor simplesmente não pensar em questões que não tivessem respostas possíveis. O que exatamente são as bestas? Quero ouvir sua opinião sobre o assunto. Lantouk sempre pensava em coisas que não precisava pensar e queria saber coisas que não precisava saber. Com sua curiosidade totalmente acesa, ela olhou diretamente nos olhos âmbar de Grieg. Conteúdo patrocinado. Shumumatsu V3C2 mesmo que o sol um dia caia P2. Conteúdo patrocinado. Em Reguaire, nas profundezas das florestas da 68ª ilha flutuante, há um armazém. Segundo os documentos, trata-se de uma instalação pertencente à guarda alada, dentro da qual estão armazenadas armas muito importantes. A rigor, isso não é mentira. No entanto, não dá uma imagem muito precisa da situação real. O armazém funciona mais como um quartel, grande o suficiente para abrigar cerca de 50 pessoas. Armazenadas lá, ou melhor, morando lá, estão mais de 30 meninas. Além disso, as despesas necessárias para manter as instalações são quase todas pagas pela Orlandry Trading Company. O gerente que realmente faz alguma coisa é funcionário da Orlandry, e o local está até marcado como o quarto armazém da Orlandry Trading Company no mapa. O sol da manhã nasceu mais uma vez sobre aquele armazém. Os intensos raios de luz do amanhecer penetraram nas cortinas e iluminaram o quarto. O chiurear dos pássaros podia ser ouvido em voz alta através das paredes. Levantando a metade superior do corpo da cama, Kotori olhou fixamente para o teto. Uma espessa camada de neblina parecia envolver sua memória, ela não conseguia se lembrar claramente dos acontecimentos da noite anterior. NNNN. Ela esfregou levemente os olhos. Um arrepio repentino percorreu sua espinha. Escusado será dizer que as manhãs de inverno são frias. Se ela ficasse mais tempo de pijama, poderia pegar um resfriado. Acho que vou levantar. Com a cabeça ainda nebulosa, Kotori tentou se lembrar de seus planos para o dia. No entanto, revelou-se uma tarefa difícil. Ela sentiu vagamente como se não houvesse mais batalhas por um tempo, o que significava que ela estaria livre após o treinamento diário. Isso foi bom. Ela precisava de todo o tempo e liberdade que pudesse ter para ir atrás dele. Ele. A imagem de um jovem de cabelo preto surgiu em sua mente. Depois disso, as memórias da noite passada começaram lentamente a voltar para ela. Conteúdo patrocinado. Ah! Isso mesmo. Ela havia desmaiado. Superada pela invasão de sua vida anterior, ela caiu em um sono do qual nunca deveria ter acordado. Mas por algum motivo, ela acordou, agarrou-se a William enquanto chorava na frente de todos, então seu estômago roncou alto, então Lucky trouxe um pouco de aveia para ela engoliu e voltou a dormir. Ah! O que é isso? Ela era algum animal cujo único desejo era comer e dormir? Ela só agiu por instinto?
Agarrar-se desesperadamente a Willen na frente de todos era um de seus instintos? O que aconteceu com sua razão e sensibilidade? Ela não poderia ter sido mais lamentável. Seu rosto parecia que iria explodir em chamas. Mas seu desejo de comer e dormir era prova de que ela estava viva. Era uma evidência de que seu corpo estava tentando sobreviver. Quando ela pensava dessa maneira, não parecia tão ruim. E se ela não pensasse dessa forma, ela poderia morrer por dentro em breve. Dando tapinhas em suas bochechas coradas, Kotori olhou em volta mais uma vez. Ela estava na clínica, não em seu próprio quarto. Alguém provavelmente teve a gentileza de carregá-la até aqui depois que ela desmaiou repentinamente no corredor. Esse alguém provavelmente era não, definitivamente, Willen, mas ela tentou não pensar muito nisso. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Kotori nota Senhores é a fada soldado mais velha do armazém, uma mulher adulta. Ela precisava ser um modelo para os pequenos. Bem, ela pode ter se atrasado um pouco na noite passada, mas isso era mais uma razão para ter cuidado agora. Ela não podia mais deixá-los ver seu lado vergonhoso. Assim que ela decidiu se levantar e lavar o rosto antes que alguém visse, a porta se abriu. Oh! Uma mulher ruiva entrou. Parece que você conseguiu acordar desta vez. Ela era alta e consideravelmente mais velha que Kotori, talvez com cerca de 20 anos de idade. Apesar de claramente ser uma mulher adulta, seu rosto exalava um ar um tanto infantil, e os babados na blusa e no avental só o tornavam mais proeminente. Willen estava muito preocupado, sabe? Ele disse que talvez ela estivesse em outro coma, ou talvez ela realmente não fosse acordar novamente desta vez, e disse que ficaria com você até você acordar, então tive que expulsá-lo. A mulher entrou na sala, abriu as cortinas, regou os vasos de flores e mudou o calendário. Bem, você tinha um lindo sorriso enquanto dormia, e sua respiração e tudo parecia bem. Pedi para ele colocar você na clínica só para garantir, mas como você está se sentindo agora? Nada piorou, não é? Kotori levou um momento para perceber que estava falando com ela. Ela olhou para a mulher sem expressão e piscou. Não, e obrigado. Conteúdo patrocinado. Nada. Kotori acenou com as mãos para tentar descartar a questão. Isso mesmo. O nome da mulher é Naigrat. Ela foi enviada aqui pela Orlandry Trading Company para gerenciar os equipamentos deste armazém. Ela cuida de nós. O que está errado? Meio adormecido? Sim, eu acho. Sua cabeça ainda não parecia estar funcionando totalmente. Aparentemente, o sol da manhã e o nome de Willen não foram suficientes para dissipar sua névoa mental. Não há nada de errado, eu apenas me sinto fora disso. Vou lavar meu rosto. Kotori. A porta entreaberta de repente foi totalmente aberta com um grande estrondo. Kotori. Você não é um fantasma. Uma pequena garota de cabelo verde voou como uma flecha e se agarrou a Kotori. Ei, não seja tão rude. Ela acabou de se recuperar da doença. Uma segunda garota de cabelo roxo se aproximou com um pouco mais de calma. Tia. Panival. Kotori chamou seus nomes, como se quisesse ter certeza de que ainda se lembrava deles. Ela olhou para a garota abraçando sua barriga. Minhas desculpas, Kotori. Tia nunca conseguiu se acalmar enquanto você estava quebrado. Também não creio que ela tenha conseguido dormir muito ontem à noite, explicou Panival. Isso é verdade? Kotori perguntou à tia, mas não obteve resposta. Ela cutucou o topo da cabeça da menina, mas ainda nada. Ela então agarrou a cabeça da garota e inclinou-a apenas para descobrir que tia havia adormecido enquanto a abraçava. Eu acho que sim. Pelo que parece, tia realmente não dormiu muito na noite passada. Saber que tia se importava tanto com ela fez Kotori se sentir feliz e ao mesmo tempo sentir pena de tia. Não consigo me acalmar depois de pensar na morte de alguém, hein? E também, isso a deixou um pouco triste. Você cresceu, tia.
Leprechauns são almas perdidas de crianças que morreram tão jovens que foram incapazes de compreender a morte. Eles não vivem estritamente, portanto, não têm o instinto de temer a morte. O que também significa que eles não sofrem pela morte de outras pessoas. Mas tudo isso se aplica apenas a uma idade jovem. À medida que as fadas crescem, seus corações e mentes também mudam. Quando estão totalmente crescidos e começam a entrar no campo de batalha, eles são praticamente capazes de compreender a morte. Suas mentes são capazes de reconhecer a perda permanente e a imensa tristeza que acompanham esse fenômeno. Conteúdo patrocinado. Para uma pessoa comum de uma raça comum, isso se chama crescimento. É algo para se alegrar. Mas para os leprechauns, é sofrimento. Eles nascem e são criados com um único propósito: serem consumidos no campo de batalha. Ficar de luto cada vez que uma delas cumpre seu destino certamente sobrecarregaria o coração. Como resultado, muitas fadas fingem não perceber os sentimentos que despertam dentro delas. Negue-os como bagagem desnecessária. Suprima-os como se fossem algo a ser superado, e não algo a ser insistido. Se tia escolher um caminho diferente, se ela escolher encarar seus sentimentos desconhecidos de frente, então certamente um grande sofrimento a aguarda no futuro. Não há problema em ficar feliz com o crescimento dela. Surpreso, Kutori olhou para cima e viu Naigrat parado ali com um sorriso gentil. Eu estava pensando em voz alta? Posso dizer pelo menos isso. Há quantos anos você acha que estou aqui observando vocês? Ah, isso mesmo. O que Kutori agora sentia por tia eram os mesmos sentimentos que seus mais velhos sentiam por ela. E Naigrat sempre esteve lá cuidando deles. De qualquer forma, suponho que deixaremos tia descansar aqui. Você ia lavar o rosto, não é? Ah, sim. Depois disso, você deve passar no refeitório para tomar café da manhã e mostrar seu rosto sorridente para todos. Então volte aqui, disse Naigrat. Você parece bem, mas não podemos ser descuidados. Há um limite de quanto podemos fazer com o equipamento aqui, mas tentaremos fazer pelo menos um exame físico básico. Ah, claro. Por que Kutori não pensou nisso sozinha? Como esperado, a cabeça dela ainda não estava funcionando corretamente. Ela precisava ir acordar. Ok, farei isso. Ela tirou a tia adormecida e a deitou na cama. Então, Kutori deu um leve tapa em ambas as bochechas e se dirigiu para a porta. O que há com isso? Panival perguntou, apontando para o cabelo de Kutori. Conteúdo patrocinado. No meio de seus longos cabelos azuis, um único tufo vermelho estava misturado. O que é isso? Kutori tentou apagar, mas a descoloração permaneceu. Ela tentou puxá-lo, mas estava preso em sua cabeça como todo cabelo normal. Ela o examinou mais uma vez à luz do sol, mas ficou claro que o vermelho era simplesmente a cor natural daqueles fios, e não grudado por algum tipo de tinta. Talvez seja um efeito duradouro do seu coma. Não acho que seja motivo de preocupação. Existem algumas espécies cuja cor do cabelo muda com as estações ou com o crescimento, sabe? Naigrat interrompeu. É uma cor bonita de qualquer maneira, então acho que vai ficar bem. Será mesmo? Para começar, Kutori nunca gostou muito da cor do cabelo dela, então se isso iria mudar, isso não necessariamente a incomodava. Apenas alguns fios de cabelo ruivo não bagunçariam suas roupas nem nada. Além do mais, tenho certeza de que Willen diria que gosta de você do jeito que você é. Pare de ler minha mente. Kutori meio gritou. O que eu sou? Kutori pensou consigo mesma. A resposta parecia simples, mas complicada ao mesmo tempo. Um doente. Um espírito que não conseguiu morrer adequadamente. Uma forma de vida que não vive. Uma arma feita para sacrificar tudo e proteger quem vive. Ela estava sintonizada com Doug Veapon Senioris. 15 anos de idade. Local de aparecimento, dentro das florestas da 94ª ilha. Duração do amor não correspondido, quase um mês. Conteúdo patrocinado. Estou em casa.
Conteúdo patrocinado. Ele partiu para a cidade de manhã cedo para fazer compras de ingredientes. Seu saque incluía uma grande quantidade de farinha, manteiga, ovos, leite e açúcar. Pequenas quantidades de mel, nozes e frutas secas também foram colocadas no saco. William caminhou pela grande floresta da 68ª ilha, seu caminho de pedras batidas iluminado pela luz do sol que entrava pelas copas das árvores. Várias ervas daninhas cresciam até mesmo nas menores rachaduras no pavimento. A estrada em ruínas definitivamente não proporcionava uma caminhada agradável, mas pelo menos era virtualmente impossível se perder se ele apenas a seguisse. Essa bolsa é muito pesada? Lucky perguntou preocupada enquanto caminhava ao lado dele. Não subestime os adultos. Isso não é nada, respondeu William e reajustou o aperto no caroço gigante em seus braços. Devo carregar você também enquanto estou nisso? Acho que vou passar. Ela acenou com as mãos para frente e para trás em negação à oferta dele. Estou acostumado com essa estrada e do trabalho. As meninas, ou fadas, são armas oficialmente secretas de propriedade do exército. Consequentemente, eles não têm exatamente muita liberdade. Se não estiverem em nenhum tipo de missão, nem têm permissão para sair da 68ª ilha. Bem, se eles usarem suas próprias asas para voar para a ilha vizinha, ninguém dirá nada. Mas de qualquer forma, isso também significa que eles basicamente não têm restrições enquanto permanecerem na 68ª ilha. Há quanto tempo você trabalha meio período naquela padaria? Quase meio ano agora. No começo eu simplesmente estraguei tudo, mas agora até recebo elogios do meu chefe às vezes. Se William se lembrava corretamente, o dono daquela padaria na cidade era um homem fera de meia-idade não tão amigável. Se era seu rosto natural ou não, William não sabia, mas ele sempre parecia estar de mau humor. Em outras palavras, ele definitivamente não parecia o tipo de pessoa que elogiava. Ele disse coisas como querer que eu ajude a administrar a loja durante o dia, e não apenas ajudar a fazer pão pela manhã, e que gostaria que eu fosse seu filho. Coisas assim. William? Algo está errado? Seu rosto é assustador. William estava perfeitamente calmo. Absolutamente nada o estava incomodando. Claro, ele nem se preocupou em tentar mentiras tão óbvias. De qualquer forma, ele fez uma nota mental para fazer outra visita àquela padaria algum dia. Bem, é ótimo que eles tenham permitido que você conseguisse um emprego. Normalmente os soldados não podem ter empregos paralelos, sabe? A rigor, são armas, não soldados. E também, um exército que permitia que seus soldados tivessem empregos paralelos provavelmente nunca existiu. Mas, novamente, o próprio William era como um soldado de meio período, então ele não conseguia falar. O grande militar, o gerente antes de você era contra, aparentemente, mas Naigrato o convenceu. Entendo. No papel, as meninas são propriedade do exército, mas na realidade são mais como bens privados pertencentes à Orlandry Trading Company. O gestor enviado pelo exército não passa de um supervisor superficial, toda a gestão real é feita pelo de Orlandry. Em outras palavras, Naigrat tinha todo o poder real naquela situação. Então, se ela quisesse deixá-la aqui trabalhar, o comandante do exército não teria sido capaz de impedir isso, mesmo que fosse contra por algum motivo. Você também é do exército. Você acha que isso não deveria ser permitido? Você sabe, nós trabalhamos e ganhamos dinheiro como pessoas normais, embora sejamos apenas armas. Aquilo. Dado que ele era um membro do exército, ou pelo menos era o que dizia o seu título, faria sentido para William compartilhar a opinião do treinador anterior. Não vejo nada de errado nisso. Se uma criança encontra algo que quer fazer, então é função do adulto pelo menos não atrapalhar, se não for apoiar. Contanto que você não esteja divulgando segredos ou vendendo equipamentos preciosos no mercado negro ou algo assim, não vou impedi-lo. Realmente. O rosto de Lucky se iluminou visivelmente. William, eu te amo.
Nós, fadas, não temos pais de verdade, então eu não saberia, mas se eu tivesse um pai, acho que gostaria que ele fosse alguém como você. Amor, hein? Desta vez, William poderia aceitar essas palavras como elas eram e ser genuinamente feliz. Bem, eu tento agir como o pai de vocês o melhor que posso. Realmente? E.R. Lucky riu alegremente e William se juntou a ele. Ah, mas também precisamos de uma mãe. Eu também amo Naigrat, mas acho que para você Kotori seria. Como sempre, quando os pequenos começaram a dizer algo assustador, William fingiu que não ouviu. Naigrat usava uma bata de médico branca enorme sobre o avental habitual. Consegui isso na escola quando obtive minhas licenças médica e culinária, explicou ela. William ficou um pouco surpreso. Bem, fazia sentido. Culinária e medicina eram duas habilidades necessárias para cuidar das fadas daqui. Se Naigrat não fosse tão talentosa como era em ambas as áreas, ela não teria sido capaz de administrar este lugar sozinha por tanto tempo. Conteúdo patrocinado. Tudo bem. Eu tenho meu vestido e tudo mais, este será um verdadeiro exame físico. Assim como Naigrat prometeu, foi o verdadeiro negócio. Começando com uma palpação completa, ela passou a iluminar os olhos de Kotori, verificar os movimentos dos olhos, dar-lhe remédios especiais para exames e tirar um pouco de sangue. Se eu desse uma mordida acho que poderia descobrir muito mais, ela até brincou enquanto fazia isso. Naigrat leu os dados, rabiscou-os e depois passou para o próximo conjunto de números. Ao repetir esse processo, sua expressão mudou para surpresa e perplexidade. Estou sofrendo de algum tipo de doença mortal ou algo assim? Perguntou Kotori. Não, isso não. Não é isso, mas... Quando o exame finalmente terminou, Naigrat enterrou a cabeça nas mãos e caiu de bruços na mesa. O que está errado? Kotori perguntou novamente. O teste de prata purificada deu negativo, disse Naigrat, sentando-se lentamente. O que isso significa? Kotori buscou timidamente mais explicações. Ela já tinha ouvido falar que a prata tem o poder de afastar o mal. Que pode afastar os vampiros ou cortar a inesgotável força vital dos Trolls. A lista dessas lendas é infinita, mas no final, elas são apenas isso, lendas. Superstições. A prata verdadeira nada mais é do que um metal frágil. No entanto, fica preto em resposta a toxinas ou miasma, o que o torna valioso como ferramenta para detectar essas substâncias perigosas. Disse que os ricos usam utensílios de prata pesados e difíceis de usar porque temem ser assassinados por veneno. Mas o que tudo isso tem a ver com Kotori agora? A prata purificada é prata modificada com cinzas especiais, e em vez das toxinas habituais, muda de cor em resposta à morte distorcida. Em outras palavras, é usado para sentir fantasmas ou ghouls ou outras criaturas dessa natureza. Fantasmas, Kotori murmurou. Ela pensou um pouco. Então o que isso significa? Então, a conclusão saltou em sua cabeça. Ela engoliu em seco e perguntou uma última vez. Poderia realmente significar que... Sim. Claro, não tenho ideia do porquê, mas apenas com base nos resultados essa é a única conclusão plausível. Naigrat balançou levemente o tubo de ensaio em sua mão. O conteúdo prateado tremeu. Como você sabe, os leprechauns são um tipo de fantasma. Então, quando misturei seu sangue com esta prata, ela deveria ter ficado preta imediatamente. A falta de reação só pode significar uma coisa. A lógica de Naigrat era simples, o que significava que não havia espaço para contra-argumentos. Em outras palavras, você não é mais um leprechal. Resistir. Isso não faz sentido. Normalmente você nasce em uma determinada raça e permanece assim até morrer, certo? Você não pode simplesmente acordar um dia e dizer eu vou parar de ser um troll e ir mudar isso. Estou curioso para saber por que você escolheu trolls como exemplo, mas sim, geralmente é esse o caso. Então por quê? Como eu disse, não sei por quê. Isso é exatamente o que os resultados dos testes nos dizem. Não saberemos mais nada até que você seja examinado por um especialista.
Mas então, as armas escavadas, ou Kalion, são armas extraordinárias que só podem ser usadas pelo instinto Imnetvit. No entanto, os Leprechauns, embora sejam apenas um substituto, ainda podem empunhar as espadas antigas como se fossem Imnetvit. Essa é a razão pela qual as fadas foram colocadas neste armazém como armas secretas anti-besta. Isso mesmo. Você não deve tocar em uma arma cavada novamente. Não sabemos o que vai acontecer. Não estou apenas tentando assustar você. Se alguém de uma raça muito diferente do Imnetvit tocar uma arma cavada, sua vida pode estar em perigo, você sabe disso, certo? Claro, Kutori sabia. É por isso que quase todos os soldados Reptrace nunca tentaram se aproximar das fadas. Apenas alguns tiveram coragem de chegar tão perto quanto Limeskin. Você ainda é um sem marcas, então provavelmente não está tão longe do Imnetvit, mas não devemos tirar conclusões baseadas apenas nas aparências. Kutori sabia. Mesmo que fosse apenas uma pequena chance, ela não poderia arriscar se expor desnecessariamente ao perigo. Mais ainda. Estava em nome dela. Kutori nota senhores. Se ela nunca pudesse empunhar sua espada novamente, ela simplesmente se tornaria Kutori impotente e inútil. Se eu não puder usar armas escavadas, então não estarei mais apto para ser um soldado das fadas. Isso mesmo, disse Naigrat enquanto acrescentava algo no final de seus rabiscos. Se eu não for mais um soldado das fadas, não poderei mais estar aqui. Conteúdo patrocinado. Acho que você poderia ver dessa maneira. A mulher troll franziu a testa. Mas fique aqui. Podemos fazer algo em relação aos documentos oficiais, e não é como se você tivesse um motivo para realmente querer sair daqui, certo? Mas não diga que você não tem mais nada para fazer. Não há espaço para o tédio na vida de uma mulher com esperanças e sonhos. Lembre-se disso. Naigrat apontou o dedo para Kutori. Você sobreviveu. Você está em casa agora. Você precisa valorizar isso enquanto pode. Mas o que isso significa? Vamos ver. Talvez você devesse começar a treinar para ser noiva. Estou falando sério. O contrato de Willen termina em 3 meses. Como o trabalho originalmente não tinha sentido e os técnicos nem ficaram aqui, não há regras nem nada para prorrogar o contrato. Mas se ele fosse embora, seria uma grande perda para nós. Kutori sabia. Ela sabia, mas... Claro, conhecendo-o, se todos lhe pedíssemos para ficar, ele provavelmente ficaria. Mas isso não é suficiente. Precisamos de algo mais forte, algo que o faça sentir que esta é a sua casa. Você entende o que estou dizendo? Kutori estava começando a perdê-la. Se você quer deixar seu gado pastar livremente, primeiro você precisa discipliná-lo para que ele retorne aos seus currais no final do dia, certo? A metáfora era um pouco confiável para Kutori. Além disso, seria um desperdício que a linhagem do último Imnetvit do mundo terminasse depois de apenas uma geração, não seria? Deixando de lado seu uso como alimento por enquanto, seria bom se ele pudesse ter uma esposa, constituir família e deixar alguns descendentes, certo? Espere um segundo, e as coisas estavam começando a ficar estranhas. Para ser honesto, eu estava pensando que talvez pudesse tentar fazer. Não. A cadeira em que Kutori estava sentado caiu no chão com estrondo. Seu rosto estava queimando. A expressão de surpresa de Naigrat lentamente se transformou em um sorriso provocador. Não? Por que não? Com base em um relatório anterior, Willen tinha preferência por mulheres gentis e confiáveis, um pouco mais velhas que ele. Infelizmente, essas eram condições que Kutori não poderia cumprir de qualquer maneira. E além disso, Naigrat se encaixou perfeitamente neles. Por que não tenho chance? Você realmente acha isso? Não tenho tanta certeza disso. Naigrat encolheu os ombros. Bem, então é melhor você trabalhar duro para agarrá-lo. Ou então eu ou outra garota iremos. Ela riu. Kutori pensou. Então essa é a gentileza de uma mulher adulta.
Kotori sentiu como se Naigrat tivesse acabado de lhe mostrar tudo o que lhe faltava. Depois do café da manhã, quando todos os pequenos foram para o local de treinamento, Willen montou o acampamento na cozinha. Ele vestiu um avental por cima do uniforme do exército, enrolou uma bandana na cabeça e colocou no balcão a pilha de ingredientes que comprou na cidade esta manhã. E então, ele começou a trabalhar. Na opinião de Willen, a qualidade mais valiosa no campo de batalha é uma boa imaginação. O que, especificamente, implica a vitória? Que eventos o levarão e o seguirão? Que condições precisam ser atendidas para que isso aconteça? Somente aqueles que conseguem juntar tudo isso em suas cabeças podem realmente tornar realidade o futuro desejado. Willen tinha bastante experiência nesses assuntos, sendo ele próprio um veterano experiente. Por exemplo, isso é o que ele previu. Todos os pequenos do armazém iriam querer comer o bolo de manteiga, mesmo que ele tentasse explicar que era uma recompensa pela volta de Kotori para casa. Além disso, não fazia parte da personalidade de Kotori poder comer o bolo sozinha enquanto todos os pequenos assistiam. Ela definitivamente tentaria compartilhar isso. Para concluir, para que Kotori comece a quantidade necessária de bolo de manteiga, Willen precisava preparar pelo menos um pouco para todos os outros. Agora era hora de ver os resultados. As garotinhas exaustas que entravam no refeitório depois do treino soltaram gritos de excitação como uma matilha de animais selvagens. Diante de seus olhos estava um bolo gigante de manteiga recém-assado sobre a mesa, emitindo um aroma doce que encheu a sala. Foi o suficiente para tirar toda a sensibilidade das meninas. Seus olhos brilhavam como os de animais selvagens e a baba quase escorria de suas bocas. Bem quando os monstros famintos recém-transformados estavam prestes a atacar. Não se esqueçam de suas boas maneiras, ok pessoal, o verdadeiro monstro faminto, ou melhor, Naigrat, disse com um sorriso. Todas as meninas sentaram-se em silêncio, esperaram pacientemente até que as fatias de todos fossem entregues, fizeram a oração habitual antes da refeição e depois levaram os garfos à boca. Ao mesmo tempo, seus olhos começaram a brilhar. Conteúdo patrocinado. A primeira rodada foi, como esperado, um grande sucesso. Mas Willen não teve tempo de saborear a vitória. Em seguida foi um foco de tiro em Kotori. Ele olhou em volta, apenas para descobrir que a peça-chave para sua missão, a própria garota de cabelo azul, estava faltando. Se você está procurando por Kotori, ela provavelmente está no quarto dela, Nefren disse a ele enquanto enchia o rosto e emitia brilho em seus olhos. Por quê? Tenho quase certeza de que disse a ela para vir. Você sabe, ela tende a agir de forma pretensiosa nos momentos mais estranhos. Aizeia se virou e entrou na conversa. Willen se lembrou de algo que ouviu há algum tempo. Aparentemente, sempre que Kotori Nota Senhoris comia na cafeteria do Armazém das Fadas, ela nunca pedia sobremesa. Mas ela definitivamente não tinha um ódio ardente por coisas doces. Certa vez, tia explicou que era porque Kotori era adulto. Por alguma razão, tia disse isso com orgulho, como se estivesse falando de si mesma, mas de qualquer forma, de acordo com seus únicos filhos, eles enchem o rosto de sobremesas, enquanto os adultos as recusam calmamente. Willen achou que ver as coisas era mais infantil do que saborear uma sobremesa, mas ficou quieto. Como a fada soldado mais velha do armazém, Kotori tentou desesperadamente parecer o mais adulto e confiável possível para seus irmãos mais novos. Nenhuma outra fada jamais testemunhou Kotori comer um doce antes. Willen achou que isso era totalmente típico de Kotori. Bem, não há grande problema. Tudo o que você precisa fazer é entregar pessoalmente um bolo no quarto dela e depois passar algum tempo doce juntos. Não faça isso parecer estranho. Ele cutucou levemente a testa de Aizeia. 10 minutos depois, no quarto de Kotori. Então, por que a estrela principal Kotori foi a única que não estava presente no refeitório? E bem, você sabe, eu realmente não quero que outros me vejam comendo isso. E por que não? É tão infantil, não é? E também, aparentemente eu fico muito envergonhado quando como esse tipo de coisa, então como a fada mais velha por aqui, não quero mostrar isso para todo mundo. Uma razão que Willen já conhecia e uma resposta que ele poderia facilmente ter previsto.
Ele soltou um grande suspiro. O que? Só dizer que se importar tanto com essas coisas é o que é realmente infantil. Vá. Enquanto Kotori se levantava furiosamente, William colocou um pedaço de bolo em sua mesa. Uma doce fragrância começou a se espalhar pela sala. A raiva desapareceu dos olhos de Kotori e ela caiu de volta na cadeira. Devo preparar um chá também, princesa? Tentando conter uma risada, William pegou uma lasca com o garfo. Bolo de manteiga. Sim. Ele não sabia por que ela tinha que perguntar, mas assentiu mesmo assim. Você colocou nozes nele? Achei que daria um sabor e uma textura agradáveis. Kotori estava examinando o bolo de todos os ângulos. Parece delicioso. Isso é. Eu posso comer isso, certo? Obviamente. Para quem você acha que eu fiz isso? Conteúdo patrocinado. Ela olhou para ele um pouco mais. Então, ela cutucou levemente com a ponta do garfo. Cavando, ela cortou um pedaço grande o suficiente para uma mordida. Com as mãos trêmulas, ela levantou-o lentamente. Finalmente, ela fortaleceu sua determinação e colocou-o na boca. Está bem, está bem. Vou fazer você comer tanto bolo que vai ficar com azia. Ela se lembrou da promessa que trocaram naquela noite. Finalmente, foi cumprido. E além disso, ela realizou algo que William nunca teve a chance de fazer. Ela sobreviveu à batalha e voltou para casa, onde pertencia. Ela ouviu o bem-vindo de volta da pessoa que esperava por ela. Kotori mastigou um pouco e depois engoliu em seco. Tem gosto de bolo de manteiga. Isso é porque é bolo de manteiga, disse William, encolhendo os ombros. Uma grande gota caiu no joelho de Kotori. É meio tarde para dizer isso, e eu sei, mas eu realmente cheguei em casa. Já haviam se passado 10 dias desde que Kotori e os outros dois retornaram ao armazém. Se você contar o tempo desde o fim da batalha, já se passaram mais de 2 semanas. Mas só agora ela estava realmente começando a perceber esse fato. William nunca viu o campo de batalha na 15ª ilha flutuante. Ele só podia imaginar o quanto ela passou para proteger sua promessa. Você deve ter trabalhado duro. Ele se sentiu um idiota, incapaz de encontrar algo melhor para dizer do que isso. Eu fiz, e eu realmente fiz, e as lágrimas escorrendo dos olhos de Kotori começaram a umedecer suas mangas. Sinto muito, não consigo mais sentir o gosto. Acho que tem um gosto bom, mas minha cabeça está cheia de outras coisas agora. Eu vejo. Sentado ao lado de Kotori, que soluçava baixinho, William pensou. Se ele estivesse no lugar dela, o que ele teria feito? Em outras palavras, mesmo que isso nunca acontecesse, nem em 1 milhão de anos, se ele fosse de alguma forma capaz de proteger sua promessa com Almaria, o que teria acontecido? Se ele fosse capaz de proteger as coisas que queria proteger, voltar para casa, para o lugar para onde queria voltar, e encher o rosto com o bolo de manteiga assassino da filha como recompensa, o que ele teria feito? William imaginou que provavelmente teria chorado incontrolavelmente. Ele teria provocado uma tempestade impiedosa de abraços e beijos sobre todas as crianças do orfanato. Eles diriam que Doyle o chamariam de assustador, mas ele ainda teria se recusado a deixá-los ir. Há segundos, então não se segure, certo? Eu sei, mas não posso. Ela não tinha comido muito desde a segunda mordida. Bem, isso era compreensível. William riu e colocou a palma da mão suavemente na cabeça de Kotori. Desta vez, ela não disse a ele para não tratá-la como uma criança. Eu já disse isso ontem e é meio tarde, mas, bem-vindo de volta, Kotori. Ah, o garfo escorregou de seus dedos. Ela lentamente levantou a cabeça enquanto fungava inúmeras vezes. Seus profundos olhos azuis estavam embaçados pelas lágrimas transbordantes. Estou em casa. A testa de Kotori caiu contra o estômago de William. Ele podia sentir o calor das lágrimas dela através do uniforme do exército. Eu finalmente disse isso. E finalmente ouvi. Ele deu um tapinha de leve na nuca dela.
Enquanto Kotori se agarrava a Willen e gritava, seu corpo tremia tão violentamente que Willen suspeitou que fosse devido a algo mais do que apenas felicidade. Conteúdo patrocinado. Dias quentes em uma estação fria. Conteúdo patrocinado. Recentemente, surgiram rumores de que a chuva está vazando no corredor do segundo andar. Uma rápida visita confirmou que era realmente necessário algum trabalho de carpintaria. Alguém poderia ser chamado da cidade mais tarde, mas por enquanto seria necessário alguns reparos grosseiros. 1. Ainda olhando para o teto, Willen inclinou a cabeça confuso. O que está errado? Encontrou algo estranho? Kotori seguiu o olhar de Willen, mas não conseguiu encontrar nada além das habituais tábuas de madeira velhas e apodrecidas que compunham o teto. Oh, nada. Eu simplesmente senti que a mesma coisa aconteceu antes. Realmente? Kotori tentou vasculhar sua memória, mas não encontrou nada. A última coisa que me lembro de você consertar é a parede que Colin derrubou. Não foi isso que eu quis dizer e não importa. Se não consigo me lembrar, não deve ter sido muito importante. Willen quebrou o pescoço. Acho que ainda há tábuas e pregos suficientes da última vez. Ei, você sabe onde está o martelo de madeira? Você não perguntou isso antes? Você já esqueceu? Agora que ela mencionou isso, talvez ele tenha mencionado. Foi mal, então, onde está? Uau, você realmente é ruim em lembrar das coisas, disse Kotori rindo. Ela então abriu a boca novamente para dizer algo. A localização do martelo de madeira. Kotori tinha certeza de que ela deveria saber disso. No entanto, por alguma razão, isso não estava surgindo em sua cabeça. O que está errado? Desculpe, e parece que esqueci também. Ah, vamos lá, você também? Deve ser um martelo de madeira furtivo. Sim, ela assentiu hesitantemente, ainda perplexa com a situação. Uma sensação sinistra tomou conta dela, mas ela tentou se assegurar de que não era grande coisa. Bem, não se preocupe. Se nós dois esquecemos, só temos que encontrar uma terceira pessoa agora, não é? Sim, ok. Willen era um cara legal. Às vezes ele podia ser um pouco estranho e sem noção sobre as garotas, mas quando ao lado dele Kotori percebia que ele estava sempre se esforçando ao máximo para cuidar delas. Suas ações e palavras transmitiram bem sua bondade. Então, é claro, ela queria estar ao lado dele tanto quanto possível. Para estar mais perto dele. Ser mimado por ele. Kotori forçou um sorriso. Vamos então. Provavelmente está em um dos depósitos, no primeiro ou no segundo andar. Entendi. Willen se virou e começou a andar. Kotori olhou para sua mão esquerda vazia. Se ela corresse e o agarrasse, ele ficaria surpreso? Ele provavelmente não resistiria, e mais será que pensaria positivamente nisso? De volta à 11ª ilha, quando Nefren agarrou seu braço, ele não a forçou a se afastar, mas parecia um pouco incomodado. Se ela segurasse a mão dele e recebesse o mesmo tipo de expressão em troca, seria e não muito agradável. Com um debate em sua mente, Kotori caminhou silenciosamente meio passo atrás de Willen. Oh! Com a cabeça aparecendo por trás do canto do corredor, tia parecia estar bastante animada com alguma coisa. Isso é romance adulto? Também espiando por trás da esquina estava Laki, cujas bochechas estavam ficando um pouco vermelhas por algum motivo. Os meio passo atrás, de repente, estando sozinhos, eles não sabem muito bem como se aproximar, disse a Isaiah, bisbilhotando com os outros dois. Posso ouvir vocês, Kotori gritou, e as 3 cabeças desapareceram atrás da parede. 5 dias se passaram desde seu despertar. Conteúdo patrocinado. Pelo menos por enquanto, não houve problemas visíveis com o corpo de Kotori. Ela realmente não aceitou a proposta de Naigrat, mas também não tinha mais nada para fazer em particular, tendo perdido o papel de fada-soldado. Todo aquele tempo que ela dedicava ao seu próprio treinamento agora pode ser usado para outras atividades. Por enquanto, liderar os pequenos no treinamento e ajudar Naigrat a mantinha ocupada. Kotori pegou um pouco de sopa e testou.
Uma leve sensação de formigamento cobriu a ponta da língua. Nada mal. Mas, considerando o volume de cordeiro a ser adicionado posteriormente, talvez seja melhor dar um sabor mais picante. Ela cortou algumas ervas e as jogou na panela. Carne com bastante tempero de novo? A refeição favorita de uma certa pessoa, hein? Aizei entrou e começou a provocá-la, mas Kotori logo a expulsou novamente, citando a conhecida regra de que apenas a garota responsável pelas refeições pode entrar na cozinha. A regra se aplicava a todas as fadas, mas não a Willen, Naigrata ou Kotori, que havia sido recentemente adicionado a essa lista como novo assistente de Naigrata. Pode ser uma boa ideia adoçar um pouco os vegetais também. Bem, isso os tornaria mais populares entre os mais pequenos, mas ela não tinha informações suficientes para saber se seria ou não bem recebido pela pessoa importante. Com opções limitadas, Kotori decidiu atendê-las como estão hoje e observar sua reação. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Se ela crescesse um pouco a cada dia, certamente se tornaria a versão de si mesma que aspirava ser, mais cedo ou mais tarde. Manter a cozinha só para você só para agradar o estômago de uma pessoa não é bom, sabe? Kotori ouviu uma voz vindo de fora da cozinha, então ela jogou uma concha para espantar a praga. As meninas correram. Falou-se de muitas estrelas cadentes visíveis no céu do norte. O tempo estava bom e o ar limpo, mas mesmo que não estivesse, seria uma pena perder a oportunidade de ver tamanha beleza no céu noturno. O problema residia em encontrar um local adequado para ver o espetáculo. A grande janela do refeitório? Pela janela do quarto dos pequenos? No banco em frente à entrada principal? No final, porém, o consenso foi que assistir a partir de lugares tão chatos e comuns tinha seus limites. Em vez disso, eles tinham uma área VIP especial esperando por eles, no telhado. O telhado normalmente poderia ser encontrado cheio de roupas penduradas ao vento, mas em uma noite clara certamente seria uma excelente plataforma de observação. As meninas corriam inquietas, correndo pelos corredores para garantir que conseguiriam os melhores assentos para si. Espere! Tia gritou, correndo atrás deles com uma toalha de banho na mão. Seque o cabelo depois do banho. Você vai pegar um resfriado. Uma exigência perfeitamente lógica e razoável. Infelizmente, as mentes das crianças tendem a ignorar a lógica e a razão quando ocupadas com algo mais emocionante. Isto vale especialmente para as jovens fadas, que não se preocupam muito com sua própria saúde em primeiro lugar. As meninas correram, com os cabelos molhados pingando atrás delas. Espere! Tia finalmente conseguiu pegar um e esfregar toda a cabeça com a toalha, mas durante esse tempo os outros continuaram a fugir. As chances de pegar todos eles estavam começando a parecer muito pequenas. A luta de tia podia ser ouvida até mesmo do lado de fora. Ela está realmente fazendo um bom trabalho cuidando deles, hein? Willen disse enquanto olhava para o céu noturno de seu banco. Tia ainda tinha apenas 10 anos, ainda era muito baixa e seus pensamentos e ações eram, como esperado, ainda infantis. Considerando isso, as tentativas de tia de ser adulta foram um pouco inesperadas para Kotori. No entanto, ela não ficou exatamente surpresa. Ela provavelmente está tentando agir como eu. Kotori riu. Há pouco tempo, era eu quem os perseguia assim. Eu vejo. Isso faz sentido. Ainda olhando para cima, Willen sorriu. Admirando o mesmo céu noturno, Kotori deu uma breve olhada no rosto de Willen. Ele parecia bastante calmo. Sentar um ao lado do outro no banco fez o coração de Kotori acelerar, mas aparentemente não teve efeito semelhante em Willen. Uma parte dela ficou desapontada, mas outra parte pensava que as coisas estavam bem como estavam. Ah, sim, você também estava perseguindo algo quando nos conhecemos. Bem, não faz muito tempo que podemos relembrar isso ainda, mas... Incontáveis bolinhas de gude rolando. Acho que nunca precisei perguntar. Por que você estava na 28ª ilha naquela época? Conteúdo patrocinado. Além disso, Mercado Medley? Não é um lugar onde os turistas costumam ir. Você estava voltando para casa depois de uma batalha com as feras ou algo assim?
Os prédios ao redor estão uma bagunça e não é exatamente a área mais segura. Coisas estão sempre caindo do céu. Geralmente eram chaleiras ou latas de óleo e às vezes era uma galinha e você jantava o dia. O que? Mas essa foi a primeira vez que vi uma garota cair do céu. Fiquei bastante surpreso. Do que ele está falando? Os eventos que ele descreveu pareciam tão desconhecidos para Kotori. Ela sentiu que certamente eram memórias preciosas, mas não se lembrava delas. Ela não os esqueceu. As memórias também não estavam exatamente faltando. O Kotori que viveu esses eventos não estava mais vivo. Kotori. O que está errado? E ela não sabia como responder. Ela não tinha confiança para transmitir a estranha percepção que acabará de passar por sua cabeça. E mais do que tudo, ela estava com medo de decepcionar Willen. Ela não queria que ele percebesse que ela não era mais a garota que ele tanto gostava. O que ela estava fazendo? Como ela poderia pensar tais coisas? Willen estava preocupado com ela. Ela precisava olhar para cima e dizer a ele: estou bem. Ela precisava tranquilizá-lo. Não era hora de agir de forma suspeita. Ela não podia deixar Willen notar nada de errado. Ela não podia deixá-lo saber a verdade. O que está errado? O que é a verdade? Ela não sabia. Ela não sabia, mas eles eram importantes. Eram coisas que ela não poderia ceder se quisesse continuar sendo Kotori nota senioris. Kotori. Willen olhou para o rosto de Kotori com um olhar desconfiado. De repente, um som metálico sinistro soou de cima. Instintivamente, Kotori levantou a cabeça. Uma grade de metal percorria o perímetro do telhado do Armazém das Fadas. No entanto, não era exatamente a grade mais resistente, além disso, estava começando a deteriorar-se devido à idade. Neste ponto, era instável o suficiente para quebrar se alguém se apoiasse nele. Ela já estava pensando que precisava ser consertado há algum tempo, mas todos estavam sempre ocupados e isso era continuamente adiado para mais tarde. A uma altura de 2 andares no ar, Kotori avistou uma garotinha em queda livre. Baixa mesmo entre os pequenos do armazém, seus cabelos cor de limão esvoaçavam ao vento. Almita. Agora, ela não estava tão alto, mas isso também significava que não demoraria muito até que ela atingisse o chão. Kotori nunca chegaria a tempo apenas correndo. Willen correu para a frente. Não parecia aquele Nightingale ou como era chamada essa técnica. A distância provavelmente era muito grande. As técnicas desenvolvidas para cobrir uma distância curta não podem, evidentemente, ser utilizadas para cobrir uma distância superior a essa. Mas, como Kotori, ele definitivamente não seria capaz de correr em sua velocidade natural de corrida. Kotori ativou sua visão mágica. Ela viu as brasas da magia começando a acender dentro do corpo de Willen. Esse idiota! Ela deu um pontapé no chão. O corpo de Willen estava coberto de feridas antigas, a tal ponto que Naigrat considerou um milagre ele estar vivo. Acender Venom com aquele corpo era equivalente ao suicídio. E este homem sem dúvida realizaria tal ato sem pensar 2 vezes para salvar suas preciosas filhas. Então Kotori precisava vencê-lo. Ela acendeu seu próprio Venom, abriu suas asas ilusórias e deslizou pelo ar, deixando um rastro de luz azul prateada em seu rastro. Ela passou por Willen, estendeu os braços e pegou a garota pouco antes de ela colidir com o chão. Então, abraçando firmemente o pequeno contra seu corpo, Kotori caiu. Seu impulso restante não se dissipou tão facilmente. Ela caiu algumas vezes antes de finalmente ser parada pela parede do Armazém das Fadas. Conteúdo patrocinado. Seria mentira dizer que não doeu nada. No entanto, o Venom protegendo seu corpo evitou ferimentos graves. A garota que ela segurava nos braços parecia um pouco atordoada, mas parecia estar bem. Kotori! Willen gritou desesperadamente enquanto corria. Não pareça um bebê chorão, e você é um adulto, não é? Kotori se levantou e limpou a sujeira de suas roupas. Estou bem.
E olha, e ela deu uma pequena sacudida na garota em seus braços. Ela também está bem. Só um pouco sujo. Esse não é o problema. Não seja tão imprudente. Você está tonto? Você consegue sentir as pontas dos dedos? Nada parece estranho na sua coluna, certo? Willen agarrou seus ombros e se aproximou. Ei! Muito perto. Estou feliz, mas agora não. Ouvir. Venom é o oposto da vida. Ascender significa enfraquecer a vontade de viver do seu próprio corpo. Você não pode sair por aí usando isso sem algo que o impeça de realmente se matar. Claro, Kutori já sabia de tudo isso. Era um conhecimento fundamental para qualquer um que usasse magia. E os Leprechauns já têm uma força vital fraca, então mesmo sem ter que se esforçar muito para controlá-la, eles podem conjurar um Venom forte, continuou Willen. Sim, então. Mas você não é mais um. Ele gritou. Além disso, o que foi aquela ignição imprudente? Leprechaun ou não, uma pessoa normalmente morreria instantaneamente se fizesse isso. E. Agora que Willen mencionou isso, Kutori percebeu pela primeira vez. Acender Venom é como acender uma chama real. Para criar um inferno ardente, primeiro você precisa começar com uma pequena faísca e aumentá-la com o tempo. Venom não funciona muito bem em situações repentinas e instantâneas. É claro que fazer algo como o que Kutori acabou de fazer é muito imprudente e perigoso, mas normalmente nem seria possível em primeiro lugar. Pensei que iria perder você de novo. Nossa! A cabeça de Kutori já estava uma bagunça antes disso, e agora só estava piorando. Inúmeros pensamentos obstruíram sua mente, o rosto de Willen estava próximo, ao vê-lo de perto ela percebeu que seus cílios estavam inesperadamente longos. Acalmar. Ela deu um tapinha de leve na bochecha de Willen. Ela se deu um tapinha também enquanto fazia isso. Willen não era o único que precisava se acalmar. Primeiro, vou devolver suas palavras para você. Se eu não fizesse isso, você teria feito, não é? Você teria conjurado Venom de forma imprudente para acelerar. Eu estava olhando. Eu vi. Willen ficou em silêncio. Além disso, estou bem. Não sinto tonturas, minha coluna está normal e minhas pontas dos dedos estão um pouco dormentes, mas isso vai passar sozinho em breve. Você não está apenas agindo com força, está? Uau, vejo que sou muito confiável. Kutori riu e tirou os braços de Willen de seus ombros. Olhando para o telhado, ela viu que a grade estava completamente quebrada, como esperado. Na beirada, Tia estava de quatro e olhava na direção deles com um rosto que parecia que iria explodir em lágrimas a qualquer momento. Tudo bem. Eu a peguei. Ela gritou, e o humor de Tia melhorou imediatamente. Mas ainda é perigoso, então não suba no telhado por um tempo. Leve as outras crianças para baixo. Oh, ok. Entendi. Tia levantou-se e começou a reunir os pequeninos que ainda estavam no telhado. Kutori poderia confiar em Tia para levá-los em segurança. Bem, então vou levar este para a banheira. Você deveria ir ajudar Tia. Willen, ainda um pouco atordoado, assentiu. Conteúdo patrocinado. Felizmente, ainda havia bastante água quente na banheira. Não havia necessidade de tirar mais água do rio ou aquecê-la com Venom, para que pudessem ir direto ao assunto. Kutori esfregou o cabelo limão coberto de bolhas da menina. Sua cabeça fofa pegou uma grande quantidade de sujeira enquanto eles caíam no chão. Seria necessário um pouco de esforço para Kutori tirar tudo. E a garotinha, mantendo os olhos bem fechados para evitar a entrada de água, começou a falar cautelosamente. Se desculpe. Se você vai se desculpar, diga isso para a Tia, não para mim. Se você ouvisse, não teria acabado em uma situação tão perigosa. Ok, desculpe. Ela está ao menos ouvindo? Bem, Kutori não poderia esperar muito mais. Quando crianças dessa idade são repreendidas por fazerem algo, elas tendem a não se concentrar no que realmente fizeram de errado.
Ela provavelmente não ficou nem um pouco assustada por quase cair para a morte, então provavelmente não entendeu por que Kotori estava repreendendo em primeiro lugar. Kotori foi mais uma vez lembrado de quão distorcidas eram as vidas do Leprechaun, faltando até mesmo o instinto fundamental para sobreviver. Ela olhou para cima. Um grande espelho ficava no banheiro do Armazém das Fadas. Foi colocado lá por Naigrat na época em que Kotori veio aqui pela primeira vez. Segundo Naigrat, todas as meninas, com ou sem armas, precisavam manter a aparência. O espelho foi apenas uma das muitas coisas que Naigrat adicionou ao armazém, mas de qualquer forma. Kotori sentiu algo estranho na imagem refletida no espelho, vermelho. O cabelo dela era ruivo. Ainda ontem, ou melhor, apenas alguns momentos atrás, apenas alguns fios estavam vermelhos. Mas agora, a nova cor cobria quase um terço de sua cabeça. O que está acontecendo? Ela sentiu que sua situação poderia ser um pouco diferente daquela das pessoas feras que Naigrat descreveu, cujos cabelos mudam de cor com as estações ou com o crescimento. Essas espécies trocam de cabelo antes de desenvolver um novo conjunto de cor diferente. Seus cabelos não mudam repentinamente enquanto ainda estão presos na cabeça. Isso significava que o que Kotori estava vivenciando tinha que ser algo completamente diferente. Uma garota de olhos vermelhos está olhando para cá. Esse sentimento. As inúmeras imagens sem sentido passando por sua cabeça. Kotori lembrou. Seu próprio corpo parecia o de uma completa estranha. Sentimentos fortes e aleatórios de ódio e perda. E também. Ela se lembrava daquele nome, e apenas daquele nome. Todo o resto havia escapado de sua memória. O que foi isso? Seu corpo começou a tremer. Seu campo de visão oscilava para frente e para trás. Kotori. A garotinha coberta de bolhas se virou e olhou para ela. Qual é o nome dessa garota mesmo? Kotori não conseguia se lembrar. Era quase como se ela nunca soubesse disso. Mas por quê? Há pouco mais de 30 residentes no Armazém das Fadas. Todos eles são uma família preciosa. Ou deveriam ser. Então por quê? Estas com frio? Não, não é isso. Outra coisa agarrou seu coração e o congelou. Mas ela não sabia o que era esse algo. Kotori ficou ali sentada, atordoada, incapaz de colocar em palavras qualquer um de seus pensamentos aleatórios. Ela queria ouvir o bem-vindo de volta. Ela queria dizer o estou em casa. Ela queria comer bolo de manteiga. Todos esses desejos se tornaram realidade. Ela voltou para casa, onde pertencia, encontrou a pessoa que queria ver pela última vez e completou tudo o que queria fazer. A promessa deles foi cumprida. O fim alcançou a garota e agora silenciosamente colocou a mão em seu ombro. Conteúdo patrocinado.